E eu já convido aos irmãos aí a abrirem suas Bíblias em Êxodo 20. Nós vamos hoje, Deus assim nos permitindo, falar sobre o quarto mandamento, né? O sábado. Enquanto os irmãos vão encontrando aí, os irmãos não precisam se colocar de pé, tá? Nós vamos fazer a leitura com os irmãos assentados mesmo. Mas eu gostaria de tirar aqui uma opinião com os irmãos a respeito de algo para a gente estar fazendo. Há muito tempo atrás, eu acho que segundo ano que eu estive aqui, que eu cheguei aqui, né? Nós tivemos um culto de ação de graças. Eu não sei nem se os irmãos vão lembrar disso, mas faz muito tempo assim que a gente já está 9 anos aqui, né? Então tem aí no mínimo 6, 7 anos que a gente fez esse culto de ação de graça. O dia de ação de graças no Brasil é comemorado na quarta quinta-feira do mês de novembro, então seria agora o mês que vem. E nós gostaríamos de fazer um culto de ação de graças, né, novamente, visto que nós temos muito para agradecer ao nosso Deus. Amém, irmãos? Muito mesmo. E nós gostaríamos de fazer um culto especial nessa data. No entanto, eu não sei se o pessoal já vai ter, a safra já vai ter acabado já, nesse dia 24 de novembro, vocês acham que já acabou já? Já? Teria problema para a gente fazer esse culto na quinta-feira à noite? Daria para os irmãos estar participando, normal? Dá? Então já vamos ficar marcado então, tá bom? Dia 24 de novembro nós teremos o culto de ação de graças. Nós vamos depois estar combinando aí, de repente, um tempinho de comunhão, né, após o culto aí. Mas é muito importante que os irmãos, inclusive, já vão, né, preparando aí, de repente, uma anotação, alguma coisa assim, daquilo que você gostaria de dar graças a Deus, né? E você vai ter a oportunidade no dia 24, então, neste culto de ação de graças, de agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito na sua vida. E que tenho eu certeza que não são poucas as coisas que Deus tem feito na nossa vida, amém, irmãos? Ainda mais se nós agora tirarmos, né, desses 2 anos que nós viemos para cá, saindo aí desse período de pandemia, né? E infelizmente quantas pessoas, né, foram ceifadas aí, mas uma das bênçãos aí é que Deus nos manteve aqui, amém, irmãos? Vivos, com saúde, amém? Com saúde, e é óbvio que Ele tem um propósito, né, para isso também nas nossas vidas. Então, fiquemos aí já marcado, então, tá? Dia 24 de novembro, nós teremos o culto de ação de graças, tá bom? Êxodo capítulo 20, todo mundo achou aí? Diz amém. Nós vamos fazer aí, como de costume, ler do 1 ao 17, tá bom? E nós vamos fazer a leitura em conjunto aí. Leiamos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Presta atenção agora, irmãos, versículo 8 ao 11 é o mandamento qual nós vamos estar tratando hoje de manhã, tá bom? Então, vamos ter um pouco mais de atenção nesses versos aí, e vamos seguir até o 17. Verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe,
para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Oremos mais uma vez. Senhor, abençoa, Pai, a leitura da tua palavra. Fala conosco, ó Pai, e usa esse miserável servo do Senhor nas tuas mãos, ó Pai, para a honra e a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Eu espero, né, que a gente consiga falar, né, sobre este quarto mandamento hoje, Deus assim querendo, né, porque talvez a gente vai ter um pouquinho de polêmica, né, quando falamos sobre o sábado, nós vamos ter talvez aí um pouquinho de polêmica. Eu quero lembrar os irmãos, né, nós estamos aí em estudo na escola dominical, os irmãos podem participar, os irmãos podem perguntar. Se eu não tiver a resposta, o irmão Bino tem aí, né, o pessoal aí tem a resposta. Mas se ninguém tiver a resposta, a gente corre para procurar, né, a resposta da sua pergunta, depois a gente traz, tá bom? Mas é um mandamento importantíssimo, o qual a gente também precisa entender, até mesmo por conta do meio evangélico ter um pensamento muito errado com respeito, a esse mandamento, né? Há aqueles que querem extremar, dizendo que esse mandamento deve ser guardado até hoje, e há aqueles que querem dizer que esse mandamento já não vale mais e que não serve para mais nada. E não é bem assim, nós vamos estar vendo isso à luz das Escrituras aqui. Primeira questão aí que nós queremos chamar a atenção dos irmãos, né, a guia de introdução, é a questão do sábado nas Sagradas Escrituras. Ele é tratado pelo menos de duas formas, há quem diga até 3 formas aí, mas que nós, na teologia, colocamos como sábado institucional, o sábado legal e o sábado cerimonial. Então a gente vai entender isso, né, as diferenças aí que nós temos nessa questão do sábado. O sábado também, nós precisamos entender que no judaísmo, a palavra usada no texto aqui, inclusive, é a palavra Shabat, né, que para nós, traz esse som, né, de um sábado, de um dia da semana e tal. Mas, no entanto, né, essa palavra Shabat já não tem tanto a ver, a priori aqui nas Sagradas Escrituras, ela não vai ter tanto a ver com um dia da semana em si, basicamente assim, de um segmento, né, religioso e tudo mais, mas vai estar mais ligado com algumas outras questões aqui. Então, o Shabat, Deus ele celebrou, né, o 7º dia, os irmãos se lembram muito bem isso, ao 7º dia, ele celebrou a criação a qual ele fez, e ele ali abençoou essa criação, e ele inclusive, no 7º dia, vamos lá rapidinho, algumas páginas aí para trás, né? Gênesis capítulo 2, só para a gente ler aí, a gente vai estar correndo vários textos aí hoje de manhã, tá bom? Gênesis 2, versículo 2 e 3, diz assim: E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então veja aí que Deus aqui, né, já no início das Escrituras, ele termina a sua obra no 6º dia, né, a criação do homem, e aí logo então no 7º dia ele descansa, e assim ele abençoa toda a criação e ele santifica esse dia. Agora veja, amado, aqui está, né, a base da questão do sábado, tanto institucional, quanto também a questão aqui do sábado legal. Então, o sábado legal, ainda que em Gênesis, nós não encontramos ele, mas nós encontramos o sábado, chamado aí sábado de institucional. Então, o sábado legal, nós vamos encontrar ele mais adiante, né, ali na lei mesmo, onde ele vai ser ingresso ali na lei, lá em Êxodo capítulo 16, versículo 22, ali em diante, nós encontramos já o sábado nascendo ali, né, o Shabat, aparecendo ali, a primeira vez ali no evento do maná, onde Deus, inclusive, lembra, né? Que Deus dá o maná ao povo ali, que está sendo liberto da escravidão do Egito, está andando pelo deserto, e Deus já faz ali basicamente essa instituição aí do sábado na lei, que mais adiante ele vai colocar aqui na tábua, né? No decálogo, mas ele coloca ali que os judeus eles deveriam pegar do maná, colher do maná, que viria todos os dias de manhã, de segunda a sexta, domingo a sexta, né? Mas no sábado eles não deveriam fazer nada. Na sexta, eles deveriam pegar porção dobrada para que então aquilo ali viesse para
o sustento deles também no sábado. Só que, no entanto, é interessante, né, que na segunda, no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, se eles pegassem um pouco a mais, o que ia acontecer com o maná? Iria estragar, né? Iria apodrecer, talvez vermes, alguma coisa desse tipo ali. Mas veja que ele já dá aquela ligação, olha, no sábado aqui, vocês não vão fazer nada. Essa questão aqui já vem sendo ligada, né, com a questão aí da lei. Mas olha ainda sobre o sábado institucional, né? Então, desde a criação, o sábado ali, ele foi colocado para descanso. E a gente vê isso de uma forma bem clara. Quantos aqui acreditam, mesmo você crê, que Deus é todo-poderoso? Amém? Todo-poderoso mesmo. Concorda com isso? Os irmãos se lembram que nas curas, inclusive quando Jesus esteve aqui, Jesus curou um cego, não curou? Ele curou paralítico também? Curou, não curou? Ele curou pessoas que tinham problemas, né, nas mãos, como aquele homem da mão ressecada e tudo mais. Ele fez isso, não fez? E quanto tempo demorou para ele curar? Fala aí, gente. Fala, pode falar mais alto aí, tá certinho. Foi na hora, não foi? Sim, instantâneo mesmo. Então Deus tem poder, amém? Só para a gente ver isso. Será que Deus teria poder para, no estalar de dedo assim, ele fazer toda a criação? Teria, não teria? Será que ele poderia criar, de repente, tudo que existe, ao invés de 6 dias, como ele fez? Será que ele não poderia usar 6 horas? 6 minutos? 6 segundos? Ou, de repente, né, só o estalar do dedo mesmo? Ele poderia, não poderia? Você já se perguntou por que Deus levou 6 dias para criar? Sendo Deus todo-poderoso, ainda mais uma questão, sendo Deus todo-poderoso, ele cansa? Não. Mas por que o texto que nós acabamos de ler aqui, versículo 2 e 3 de Gênesis 2, fala que no 7º dia ele fez o quê? Ué, mas ele estava cansado, então. Hã? Não estava. Então a Bíblia está mentindo, então. Não, com certeza não, né? Então, qual a finalidade disso? Por que uma criação de 6 dias, um 7º dia de descanso? Qual a finalidade disso? A finalidade é justamente aqui ensinar a nós, que nós, seres humanos, nós precisamos de descanso. Amém, irmãos? Então, o sábado aqui, a início, é justamente isso, ensinando o homem que ele precisa de descanso. Você precisa de descanso. Eu preciso de descanso. Todos nós precisamos de descanso. E às vezes a gente olha e fala assim, não, mas isso aí não precisava Deus ensinar isso. Será que não mesmo? Quantas pessoas você conhece que se ela puder, ela trabalha dia e noite, todos os dias da semana, ela não pega férias e nada, porque ela está correndo atrás do maldito dinheiro. Não maldito, né? O dinheiro não é maldito, mas ela acaba transformando aquilo em maldição para a vida dela, porque ela não coloca nada abaixo daquilo, aquilo está acima de tudo, acima de Deus, acima da família, acima da saúde dela, acima de tudo. Quantas pessoas você conhece assim? Então veja, irmãos, que se não necessitasse, né, desse ensinamento, obviamente Deus não teria colocado aqui. Então o sábado institucional aqui, ele traz justamente essa ideia, né, um sábado de descanso, e esse descanso para todos os povos. O sábado institucional, portanto, não se refere aqui ao 7º dia da semana, inclusive. Pode ser qualquer, né, dia de descanso. A ideia é essa de que alguém trabalhe por um ciclo de dias, né, aqui no caso, 6 dias e descanse um. Nós temos aqui em Pitangueiras algo diferente, né, da maioria do nosso país, que é a questão do trabalho nas usinas, e que eu só vim conhecer isso aqui quando eu cheguei, né, lá em Franca a gente não tinha isso, que é o tal do 5 por 1, não é assim? E aí os irmãos trabalham 5 dias e folga 1, 5 dias e folga 1, 5 dias e folga 1. Isso, para mim, é um problema sério, grave demais. Até mesmo porque eu fico triste, né, por saber que quando começa a safra, e graças a Deus, eu dou graças a Deus quando a safra termina, gente. Eu sei que para vocês é ruim, né, que cai um pouco ali o valor, né, do ganho de vocês e tal, mas eu fico tão feliz, eu não vejo a hora da safra terminar, né? Por quê? Porque eu quero estar junto com todos os irmãos aqui na casa de Deus, louvando a Deus, amém? Agora, por conta dessa situação na nossa cidade, nós acabamos sendo privados por isso, né? Alguns irmãos estão em alguns cultos só de 45 em 45 dias por conta desse 5 por 1. Mas veja, amados, é importante, né, nós entendermos que o homem necessita de um descanso.
Então, ao início, Deus ele deixou justamente para isso. Não era um mandamento em si, mas era algo que estava ali, um ensinamento, né, de Deus ali, no 7º dia da criação. Ele estava mostrando ao homem a necessidade que o homem tem de um descanso. Que o homem ele precisa descansar. Então Deus está mostrando justamente isso. Deus abençoou, santificou, né, esse dia, não somente para comemorar a obra da sua criação, mas para que nesse dia todos cessem do trabalho. É importante, irmãos. Eu sei que por conta da situação, né, da nossa cidade, os irmãos basicamente são obrigados a trabalharem no domingo. E eu não quero dizer para você que isso não tem nada a ver, porque tem tudo a ver. Trabalhar no domingo não é os planos que Deus tem para você de jeito nenhum. Domingo é o dia do Senhor. Amém ou não? Nós vamos, inclusive, estar vendo isso mais adiante. Mas, infelizmente, né, dado essa situação da nossa cidade, dado a questão, inclusive, da necessidade dos irmãos, né, e basicamente nós só temos usina aqui na cidade, os irmãos, então, acabam trabalhando no domingo. Nós vamos ver um pouco mais isso mais adiante. Mas, veja, o sábado aqui, ele era o dia do descanso, né? Ele era o dia para que as pessoas pudessem descansar. E também, os judeus, inclusive, depois nós vamos estar vendo isso na questão da lei aí, que eles tinham também esse sábado, não só como um dia de descanso, mas ele teria também como um dia de adoração ao Senhor também, ok? Então esse é o sábado institucional, é o sábado que Deus designou para o descanso do homem, é justamente isso, está santificado para o descanso do homem e também para a adoração a Deus ali, né? Sendo o sábado. Agora, o sábado legal, esse sábado legal é o 7º dia mesmo da semana, no calendário judaico, marcado, né, para repouso e para adoração. Então, o judeu, os irmãos se lembram aí, conhecem bem as Sagradas Escrituras, o judeu tinha o sábado como sendo o dia principal da adoração dele a Deus. Ele realmente levava isso como uma regra mesmo na sua vida, e eles levavam isso com bastante afinco mesmo, essa questão. Então, o judeu tinha isso como marcado, como sendo o dia principal da sua adoração ali. Foi introduzido, né, no mundo pela lei. É o sábado legal dado aos israelitas, lá no Sinai, né, que nós lemos aqui, Deus dando isso, inclusive, a eles, no versículo 8 ao versículo 11, essa lei de que eles deveriam guardar o sábado, que o sábado deveria ser santificado. Né? Também, abra comigo aí rapidinho, algumas páginas para frente, Êxodo 31. Algo aqui interessante, porque o sábado, ainda que nós temos aí um movimento, né, sabatista, que todo mundo conhece bem aí, que alguns acham que é só um determinado segmento que é sabatista, né? Mas deixa eu falar para você aqui, talvez uma curiosidade que você não saiba. Você sabia que tem batista que é sabatista também? Sabia? Não tem, né? A Igreja Batista do 7º dia. Olha que coisa interessante, né? Então, veja, não é só, a gente não pode só levar pensamento, né, em uma denominação não, porque tem outras aí, tá ok? Mas olha, o movimento sabatista, ele acredita que o sábado deve ser guardado até hoje. Mas algo interessante aqui, depois nós vamos comentar um pouco mais adiante, nós encontramos aqui em Êxodo 31, versículo 13 e o versículo 17. Você sabia que o sábado nunca foi dado aos gentios? O sábado é exclusivo para os judeus. Olha o versículo aí, 13 e o versículo 17 de Êxodo 31. Olha só, verso 13 diz assim: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós. É algo específico aqui para os judeus. Deus está dizendo aqui ao povo, né, judeu, aqui a nação, né, de Israel, entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifico. Olha o versículo 17, diz assim, entre mim e os filhos de Israel será um sinal, para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então veja aqui que é um sinal aqui entre Deus e o povo de Israel. Você não vai encontrar nas Sagradas Escrituras, em momento nenhum, a guarda do sábado sendo dado aos gentios. Você não vai achar isso. Mais adiante nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Então o sábado legal aqui, ele foi colocado, instituído por Deus, a nação de Israel.
nenhum outro povo deveria, então, guardar o sábado, né? Há um sinal aqui de demonstração, né, do povo especial que era a nação de Israel para o Senhor. O sábado e a circuncisão, inclusive, são esses dois sinais distintivos aí do povo judeu ao longo dos séculos. E nós encontramos, inclusive, lá em Gênesis 17:11, né, a questão também ali da circuncisão. Também a circuncisão não foi dada aos gentios de maneira nenhuma, em nenhum momento, mas é um sinal para os judeus. É um sinal, inclusive, né, de uma nação separada, resguardada ali para Deus. Nós sabemos, inclusive, né, pelas Sagradas Escrituras, que Deus tem um trabalho especial com os judeus, amém, irmãos? Que é um povo que ele tem um pacto especial, amém? Ele tem um pacto especial com esses judeus. E até mesmo nós vemos isso lá no final, né, no livro de Apocalipse, que ele para de tratar com gentios, ele volta novamente, ele continua, né, tratando com gentios, mas ele prioriza lá no final, novamente, os judeus, tratando com os judeus de novo. A salvação, inclusive, nós vemos ali no final do livro de Apocalipse, a salvação de toda a nação de Israel em um só dia. Nós vemos, né, aquelas 144 testemunhas de judeus. Nós vemos ali um trabalho, né, todo especial com os judeus. Então Deus tem esse carinho, né, especial aí pela nação judaica e, obviamente, ele vai continuar o desenrolar, né, dos planos dele aí nesta questão aí com os judeus. Mas veja, o sábado legal nunca foi para os gentios. Nunca. Em momento nenhum nós vamos encontrar isso nas Sagradas Escrituras. É um sinal, né, de uma aliança a qual Deus fez especificamente ali com o povo judeu. Já o sábado cerimonial, né, o Senhor Jesus Cristo disse mais de uma vez, inclusive, que a guarda do sábado é um preceito também cerimonial. Agora veja, ele colocou, né, o quarto mandamento, inclusive, na mesma categoria da questão, por exemplo, dos pães, né, da proposição. Nós vamos ver alguns textos aqui. Vai lá comigo em Mateus, capítulo 12. Vai lá, rapidinho. Nosso tempo ali está voando. Mateus 12. Texto bem conhecido nosso aí. Mateus 12, versículo 2 a 4. Diz assim: E os fariseus, vendo isso, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi enquanto teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Os irmãos se lembram desse texto aqui, né? Os discípulos estão andando ali com o Senhor, num dia de sábado, bate aquela fome, eles começam a colher ali espigas de milho ali para comer, né? E aí os judeus aqui olham e falam: olha lá, eles estão fazendo o que é errado, eles estão violando o sábado. E aí logo o Senhor aqui, né, Jesus, diz para ele: olha, vocês não leram o que fez Davi com os seus? Inclusive entrando por dentro do templo e comendo pão da proposição, que era lícito comer só os sacerdotes, ninguém mais. Então, até essa questão, né, do sábado é interessante quando nós olhamos nessa questão legal, porque, amado, o sábado para os judeus acabou sendo uma questão muito legalista. Eles colocaram o sábado acima de todas as coisas. Não muito diferente, por exemplo, hoje no movimento sabatista, que coloca também o sábado acima de todos os mandamentos. Todos eles, sem exceção. O sábado, basicamente, né, em um movimento, por exemplo, sabatista clássico, o sábado, inclusive, é condição para a salvação. Olha só que absurdo. Quando nós, inclusive, sabemos, pelas Sagradas Escrituras, que a lei não é capaz de salvar o homem. Amém ou não? A lei não é capaz de salvar o homem. Agora, veja, o movimento ali judaico, né, eles fizeram o sábado, colocaram o sábado acima de todo mandamento, fizeram o sábado de uma forma tão legalista, que os irmãos sabem disso, né? Os judeus ali colocaram pelo menos 39, uma lista de pelo menos 39 itens que os judeus não poderiam fazer no sábado. Não poderiam fazer de maneira nenhuma. É que não tem nada a ver com Deus. Foram os judeus ali que colocaram essa listinha lá, mais lá, porque, ó, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. E é interessante que nós sabemos que a guarda do sábado, a guarda da lei, né, pelo homem, é impossível ser feita. Verdade ou não é? Nenhum homem é capaz de cumprir a lei. O próprio Jesus ensina isso, porque ele diz que se nós tropeçamos em um só, nós somos devedor de quanto da lei? Toda a lei. Então, se você tropeça em um só mandamento, você é devedor de toda a lei. Agora, eles colocavam, né, os judaizantes ali, eles colocavam ainda um jugo muito maior sobre isso, coisa que nem eles mesmos conseguiam fazer. Os irmãos se lembram também, nós não vamos lá por conta do tempo,
Mas os irmãos também se lembram de uma passagem onde Jesus diz para eles assim, olha, quem de vocês aí, se o seu animal cair num buraco no dia de sábado, você não vai lá tirar ele? Hã? E há, desse jeito aí, um silêncio ensurdecedor, e ninguém responde nada a Jesus. Porque o pessoal não cumpriu o sábado nada. Eles queriam só, com uma hipocrisia, né, mostrar para as pessoas ali que eles eram zelosos da lei e tal, coisa e tal, mas na verdade não cumpriam nada do sábado mesmo. Eles estavam nem pouco se lixando, né, para a questão da lei. Eles não tinham nenhum tipo mesmo de zelo pela lei, não. Eles tinham mais o zelo pela sua imagem. E por isso que Jesus tantas vezes os chamou de hipócritas. Lembra? Hipócritas. Porque eles eram hipócritas mesmo, né? Eles estavam fingindo algo que eles não eram e exigindo, inclusive, das pessoas algo que eles mesmos não faziam. Então, olha só, Jesus, né, se referia aqui nesse texto, quando ele falou aqui a respeito desse ritual, né, mencionando aqui, lá Êxodo 29, versículo 33, e Levítico, versículo 22, versículo 10, justamente essa questão de que esses pães aqui da proposição era unicamente para os sacerdotes e que eles deveriam se santificar, inclusive comendo esses alimentos, né, que eram santificados aí ao Senhor, né? Ao passo que não existe, né, concessão para preceitos, né, morais, mas, no entanto, eles queriam fazê-lo aqui, ok? Então, veja bem aí, então nós queremos aqui que os irmãos entendam aí a de introdução essa questão. O sábado institucional, descanso, o sábado legal, né, que seria esse sábado que já foi colocado na lei, né, e também chamado de sábado cerimonial aí também, e que Jesus deixa bem claro para nós aí que é uma representação, nós vamos ver um pouco mais adiante, o sábado é uma representação do próprio Cristo. O sábado significa então, irmãos, descanso. Amém ou não? Amém? Beleza? Quem é o nosso descanso? Jesus. Então, o sábado é um símbolo de Jesus. É um símbolo do descanso, né, eterno que viria. E esse descanso é justamente o Senhor Jesus Cristo, ok? Então, sua necessidade, vamos lá, correr aí, em primeiro lugar. Vejamos aí a necessidade, né, do sábado. A priori, aí, então, nós vimos em Gênesis 2, versículo 2 a 3, né, que era a questão do descanso físico. Mas também está estreitamente ligado aqui com a questão da vida espiritual. Lembrando e fazendo essa menção de Jesus, né? Ligando aqui esse pensamento espiritual de que Jesus é o nosso descanso. Jesus é aquele que era guardado, aquele que era esperado. O que você mais aguarda, falando com respeito ao trabalho? Em uma semana de trabalho, o que você mais fica ansioso para chegar? O dia da folga, não é assim? Você fica, nossa, então era justamente isso, né? Então, naquela semana de trabalho, há aquele anseio pelo sábado, que é o dia do descanso. Também, amado, a nação de Israel em si também ansiava por isso, ansiava pelo descanso, ansiava por Jesus que viria. Amém? Não só pelo dia do sábado, que representava Jesus, mas por esse sábado espiritual que seria Jesus, o descanso. Inclusive, os irmãos se lembram, né? Ali, agora me fugiu o nome dele lá. Alguém me ajuda aí. No nascimento de Cristo Jesus, aquele homem, né, que inclusive pegou Jesus no colo e disse assim, agora, fala aí, Simeão, né? É isso mesmo? Então, eu sou ruim com o nome, né? Os irmãos sabem, né? E aí os irmãos se lembram que ele pega Jesus no colo, e aí o que ele fala, né? Ele fala assim, agora eu posso morrer em paz, né? Porque os meus olhos viram da salvação. Então, lembra? Era o que eles esperavam, o que eles ansiavam, a vinda do Messias. Amém, irmãos? Era isso que o judeu, até hoje, a coisa que o judeu mais aguarda, mesmo aqueles que não são, né? Aqueles que são messiânicos, creem como nós, e o que nós mais aguardamos é a vinda de Cristo Jesus, amém ou não? Nós esperamos, ansiamos por ela, amém? Mas os judeus que não são messiânicos, eles ainda esperam o Messias, e eles esperam ansiosamente por esse dia que o Messias virá, que o Messias irá libertá-los das mãos, né, dos seus opressores, que irá trazer a paz a Israel e tudo mais e tal. Então eles esperam, né, por esse descanso aí que o Senhor dá. Então, amado, a necessidade aqui é para isso, né? É o bem-estar físico e também o bem-estar espiritual. A sua influência também no sábado, como a palavra de Deus nos diz, lá em Isaías 56, era uma influência abençoadora. Vai lá, Isaías 56, né? Para o judeu tem isso, né, na sua mente, que ao cumprir este mandamento, ele também há de ser abençoado por isso. Olha Isaías 56, 2 diz assim, bem-aventurado o homem que fazer isto, e o filho do homem que lançar mão disso,
que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algum mal. Então veja, bem-aventurado, feliz é aquele que guarda o sábado. Na mente dos judeus é isso. O sábado, né, tem essa necessidade, essa influência abençoadora. Para nós que estamos lá de cá, né, da cruz, para nós que estamos aqui sabendo, né, sobre a vinda de Jesus, nós cremos em Jesus Cristo como Messias, para nós o sábado já aconteceu. Para nós, a bênção já aconteceu na nossa vida, amém, irmãos? Nós já somos salvos e salvos por meio de Cristo Jesus, amém? Por isso, então veja que havia, né, essa necessidade mesmo da vinda de Cristo Jesus. Havia essa necessidade da guarda do sábado, porque refletia a Cristo. Lembra que nós falamos, inclusive lá estudando, né, o livro de Romanos, algum tempo atrás, falando ali sobre a lei. A lei, ela tem o intuito ali, né, de fazer o quê? De apontar para nós o nosso pecado, mostrar que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis mesmo, que nós necessitamos de um Salvador, que nós necessitamos de uma remissão, e apontar o Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então ela mostra a nossa condição e aponta Jesus. O sábado não é diferente, né? O sábado aqui está também apontando para Cristo Jesus, aquele que é a bênção realmente na nossa vida. Olha Isaías 58 aí também comigo, uma página para frente, versículo 13 e versículo 14, diz assim: e se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado do deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os seus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então veja que o judeu, ele tem essa promessa, né, de ao guardar o sábado, ele vai ser abençoado. Nós, amados, temos já essa promessa concretizada em Cristo Jesus, nós já somos abençoados em Cristo Jesus, amém? E eles também podem ser, né, e muitos deles são, porque já creram também em Cristo Jesus para a salvação. Então veja, há uma necessidade aqui física, há uma necessidade espiritual desse mandamento, há uma influência abençoadora desse mandamento, mas veja que há um grande problema aqui, é de que a lei, ou seja, a guarda do sábado, ela abençoa sim, mas ela não salva, amém, irmãos? Assim como quando nós buscamos, né, obedecer a Deus em tudo, obviamente Deus vai nos abençoar. Cadê os pais aqui? Levanta a mão. Nós que somos pais. Quando a gente vê o nosso filho, né, se aplicando ali na escola, aprendendo mais, e ele está ali, né, e ele é um bom filho, e ele busca fazer as coisas certas, nós não temos muito mais alegria de agradar o nosso filho? De repente chega no final do ano, olha, ó filho, eu vou te dar isso aqui, porque olha, você foi um bom filho durante esse ano, você foi bom aluno, você estudou muito bem, papai está dando isso aqui para mostrar para você, que se você faz as coisas certas, Deus te abençoa. Amém? Da mesma forma é Deus conosco. Se nós obedecemos a palavra de Deus, Deus também nos abençoa. Amém ou não? Mas a salvação, e nós sabemos muito bem sobre isso, que a salvação, ela não está em cumprir a lei, porque senão não haveria, né, salvação para nós, como Paulo mesmo disse, né, de que nós somos incapazes de cumprir a lei. Então, um dos grandes problemas aí daqueles que guardam o sábado é justamente colocar a sua fé, a sua confiança de que ao guardar o sábado eles serão salvos. Mas é interessante, quando você conhece, né, inclusive eu trabalhei com pessoas assim que criam nisso, e é tão interessante que eles levam tão a sério a questão do sábado. Então os irmãos sabem, né, para o judeu o dia começa às 6 horas da tarde, certo? Então eu trabalhei para sabatinos, né, e então assim, na sexta-feira, 6 horas, começa o sábado dele, ele não pode fazer um monte de coisa. Aqueles que são mais fiéis, inclusive, se você for pagar ele nesse horário, ele não recebe não, gente, você tem que voltar depois. Você tem que voltar no sábado, né, nosso sábado, 6 horas da tarde, porque aí já é domingo, ele recebe da sua mão. Mas antes disso, não. E eles guardam esse sábado com zelo. Mas aí você vai ver a vida da pessoa, né? A pessoa tem uma vida completamente fora nos outros 9 mandamentos aí do Decálogo. É uma pessoa completamente louca, vamos dizer assim, né? Fazendo tudo que a carne deseja e tudo, mas não tem que guardar o sábado. E lembra lá, mais uma vez, né, o que Jesus disse? Que se nós tropeçamos em um só, nós somos culpados de todo. Então não adianta querer guardar um só. Deveria guardar todos. E mesmo assim, você não chegaria à salvação, porque a questão, né, da condenação do homem, o homem nasce condenado, enquanto ele mesmo não praticou nenhum delito ainda.
O homem já nasce assim. Então ele não pode fazer nada para mudar isso na vida dele. É só Jesus mesmo. Então Jesus, né, as obras de justiça de Jesus sendo imputado a nós. A imputação da morte de Cristo, né, sendo imputado como castigo a nós. A ressurreição ali de Cristo é sendo imputada a nós. A obra, né, ali que Deus faz na nossa vida. Então olha só, a lei aqui então, ela não tem poder salvífico. Né, os mandamentos aqui, cumprir a guarda do sábado, não vai salvar ninguém. Abra comigo rapidinho, 2 textos aqui só, por conta do nosso tempo, nós teríamos muito mais, mas olha lá, Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Olha aí o texto, né? Deixa bem claro, a lei não pode salvar ninguém. Abra aí ainda em Romanos, capítulo 3. Romanos 3. Aí em Gálatas 2, nós não vamos lá, mas os irmãos conhecem, né? Efésios, né? 2, 8 e 9, também falando sobre essa questão, né? Que as obras não podem salvar. Mas aqui em Gálatas 2,16, nós vimos especificamente falando aí sobre a lei. Romanos 3 também, versículo 20, olha só o que a palavra de Deus diz aí para nós. Diz assim, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ou seja, ninguém pode ser justificado pela lei. Porque pela lei vem conhecimento do pecado. Lembra, a lei ela mostra isso, que você é pecador. E aí depois ela mostra essa necessidade de um Salvador e aponta para Cristo Jesus como o nosso Salvador, nosso Remidor. Então, amado, a necessidade, né, da lei aqui, o bem-estar físico, o bem-estar espiritual, a influência abençoadora, né, que obedecer a lei em si traz para nós, e também essa questão aí que nós devemos colocar na nossa mente, que a lei ela não tem poder salvífico, enquanto para alguns a necessidade da lei aí para a salvação. Segundo lugar, vejamos aí o desígnio, né, do sábado. O sábado, então, como nós vimos lá no início, o sábado é um emblema, né, da criação. Então é algo que Deus colocou mostrando, né, ali a obra, né, da sua criação. Foi algo que basicamente assim, parou para chamar a atenção do povo. Olha o que foi feito ali e agora também, olha, vocês precisam de um descanso, vocês precisam trabalhar e descansar também. Então é um emblema da criação. É um memorial também, nós vemos no sábado, né, nas Sagradas Escrituras, como sendo um memorial da salvação, um memorial. Não é nada que traz a salvação, né? É um memorial, inclusive, de libertação. Vá lá comigo em Deuteronômio. Corre lá, irmãos. Deuteronômio, capítulo 5. Aqui também está a exposição, né, do Decálogo. Mas olha o versículo 12 a 15. Diz assim, guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e fará todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o teu animal, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Então veja aí que também o sábado foi designado aí como memorial da salvação, da libertação, né? Então aqui Deus chama a atenção do povo de Israel para isso. Olha, vocês foram libertos lá atrás, vocês foram libertos da escravidão do Egito. Então vocês lembrem disso quando vocês estiverem ali guardando o sábado. E é isso que nós fazemos hoje no domingo. Amém, irmãos? No domingo nós chegamos aqui e uma das razões para nós virmos aqui, uma da razão para nós louvarmos ao nosso Deus aqui, é a obra que Ele fez por nós. A salvação, a libertação dos nossos pecados, da condenação do inferno. Amém, irmãos? Então todas as vezes que você vem à igreja, né, para louvar a Deus, todas as vezes que você acorda no domingo, não só no domingo, os outros dias também, mas veja, todos os dias, mas em especial o domingo aqui, que nós vamos falar que é o dia, né, do Senhor aqui, é essencial que nós tenhamos isso na nossa mente. O que Ele representa para nós. Esse dia do Senhor representa o dia da adoração àquele que nos salvou, àquele que nos redimiu, àquele que nos libertou das garras de Satanás. Amém, irmãos? Tenhamos isso, né, sempre
na nossa memória. Também o sábado é um sinal do concerto qual o Senhor havia feito também com eles. Vá lá em Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel 20, versículo 20. Ezequiel 20, 20. A palavra de Deus diz assim: e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, concerto, né, aqui em Ezequiel, que o povo fizera, que Deus fizera com o povo ali, como sendo o povo ali, povo de Deus, né? Então, concerto também é um simbolismo disso, né? Quando nós nos reunimos também, a igreja, nós estamos aí no dia de domingo, né, servindo ao Senhor, nesse dia que é do Senhor, nós também devemos ter isso na nossa mente, né? O dia em que o povo do Senhor se reúne para uma adoração pública, coletiva, adorando, exaltando o nome do Senhor. Amém, irmãos? Aquele em quem nós somos povo seu. Amém? Fomos comprados com o precioso sangue de Cristo Jesus, feito povo seu, família dele, né? Nós somos hoje filhos de Deus. Então, o desígnio do sábado, né? O emblema da criação, um memorial da salvação, um sinal do concerto e também o antigozo, né, do céu que nós lemos lá já em Isaías, né? Mas vamos ler mais um aqui em Isaías. Isaías 66. Vai lá rapidinho. O tempo ali está voando. Isaías 66. Olha o versículo 22 a 23. Isaías 66, 22 a 23. Porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Né? Então, o desígnio do sábado aí é esse antigozo também no céu. É interessante como que, quando nós vamos estudando, né, as Sagradas Escrituras, a gente vai vendo isso, inclusive aqui nesse mandamento. Né? Quando nós nos reunimos aqui, irmãos, neste culto coletivo aqui, é para ser realmente uma ideia de que a gente está aqui experimentando um pedacinho do céu mesmo. O céu haverá a união de todos os santos. Amém ou não? De todos os santos. Aqui, né, na igreja local, nós reunimos todos os santos. E olha como é importante, né, todos estarem no culto. Né? Nós reunimos todos os santos para a adoração a Deus, assim como no céu. Não é? Qual será o nosso trabalho no céu pela eternidade? Adorar a Deus. Então, amado, olha, no culto coletivo aqui nós, a união de todos os santos para a adoração a Deus. Demonstrando o que ali? Alegria. Amém, irmãos? O culto a Deus deve ser dado em alegria. Amém ou não? Como é que vai ter essa alegria? A partir do momento que eu me lembro das obras as quais Deus fez em minha vida. Nós temos aí, falamos, né, hoje fizemos aí o nosso acerto, né? Dia 24 de novembro, quinta-feira, nós vamos ter o culto de ação de graças. Mas veja bem, não é só no culto de ação de graças que eu devo vir alegre, porque Deus me fez tantas coisas, não. Todos os dias, todos os cultos, eu devo estar alegre, porque Deus tem feito obras maravilhosas na minha vida, na sua vida, todos os dias, todo instante. Amém ou não? Então, olha como é importante, né? O sábado aqui sendo falado como um dia de adoração, mas para nós, né, voltando aqui para o domingo, a mesma coisa. Então, o domingo aqui para nós, assim como o sábado para o judeu é um dia ali de antigozo, né, do céu, o domingo para nós também deve ser assim. Como se nós estivéssemos experimentando ali o tempo com Deus no céu mesmo. Veja que dentro da igreja é aí por conta do nosso pecado, né? Mas dentro da igreja é o momento da nossa vida que nós menos pecamos. Amém ou não? Lá no céu nós vai estar livre do pecado. Amém ou não? Livre completamente. Mas veja como essa, né, atmosfera aqui dentro da igreja, no culto público aqui, no domingo, inclusive, demonstra isso, a união de todos os santos aqui, como se fosse o gozo, né, eterno lá no céu. Terceiro lugar aqui, por que então, visto que nós olhamos, né, aqui no sábado, a instituição do sábado, nós vimos aqui essas questões todas, por que então nós não guardamos o sábado? Por quê? Então, um dos motivos nós já dissemos, né, que é porque o sábado nunca foi dado como mandamento aos gentios. O sábado sempre foi dado para os judeus. É um sinal, né, uma aliança de Deus com os judeus, né? Uma representação dessa aliança, uma marca dessa aliança, assim como nós dissemos também sobre a questão lá da... Fugiu, ó, a memória está lá.
circuncisão. Obrigado. Da circuncisão, né? Irmãos, ora por mim aí. A mente não está muito boa não, hein? Então, por quê? Né? A maioria das igrejas cristãs, inclusive, não guarda o sábado. Então, vamos ter aqui alguns motivos aqui pelos quais nós não guardamos. Primeiro, vamos lá em João, capítulo 20. Vamos lá, João 20. João 20. Algumas questões aqui importantes. João 20, versículo 1. O primeiro motivo pelo qual nós não guardamos o sábado é justamente porque foi no primeiro dia da semana que o Senhor Jesus Cristo ele ressuscitou. Olha o verso 1 aí de João 20. Diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Primeiro dia da semana, que dia que é? Domingo, né? Eu lembro que um dia eu fiz essa pergunta, alguém falou para mim assim, segunda. Eu falei, uai, que coisa doida é essa, né? Se é segunda, é segundo, né? O primeiro, né? Mas, vamos lá. Primeiro dia da semana, então, domingo, foi o dia da ressurreição do Senhor Jesus. Ainda aqui no texto de João 20, olha o versículo 19, um outro motivo aqui pelo qual a igreja cristã, na sua grande maioria, não guarda o sábado, está no verso 19, que diz assim: Chegara, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Então, o segundo motivo é que Jesus, ele manifesta, inclusive, aos seus discípulos, né, após a ressurreição, em que dia da semana? No domingo, primeiro dia da semana novamente. Então, veja que há a ressurreição, a manifestação aos discípulos naquilo que seria o primeiro dia da semana, no domingo. Terceiro motivo, Jesus manifesta, inclusive, a Tomé, também, em que dia? Primeiro dia da semana ainda, versículo 24 e 26 aí do capítulo 20. Olha, 24 e 26, diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Verso 26. E 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Então veja, Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, ele se encontra com os seus discípulos no primeiro dia da semana, naquele primeiro domingo da ressurreição. Só que tinha lá um crente lá no meio, lá, que era daqueles faltantes, né? E Tomé faltou nesse dia. E aí, então, 8 dias depois, vai dar que dia de novo? Domingo novamente. Domingo novamente, Jesus novamente chega à presença dos seus discípulos, agora Tomé presente. Então veja como que o domingo, ele tinha algo ali especial, já lá no início da igreja, lá atrás, né, no período apostólico, o domingo era considerado um dia especial de adoração. Após a ressurreição de Cristo Jesus, o domingo passou a ser um dia mais importante. O domingo passou o dia de ser resguardado realmente ali para Deus, porque para Deus deve-se dar as primícias. Amém, irmãos? Lembra, o sábado era descanso, mas o domingo era o dia ali para se adorar ao Senhor. E nós vamos vendo essa mudança aqui, gradativamente aqui no Novo Testamento. Também, então, o primeiro culto cristão aconteceu no domingo. E da mesma forma, né, o segundo também, como nós vimos aqui. Tanto no primeiro verso do capítulo 20 de João, quanto lá nos versos 24 e 26 de João. Então, já no primeiro século, a igreja primitiva, ela tinha, né, como o dia da adoração, o domingo mesmo. Esse era o dia da adoração da igreja primitiva. Ainda que a igreja se reunia em todos os dias, lembra lá em Atos 2? A igreja primitiva, ela se reunia todos os dias. Mas, no entanto, o domingo ele tinha algo realmente especial aí, e nós vamos continuar vendo isso aqui. Abra lá em 1 Coríntios também, capítulo 16. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16, olha o versículo 1 e 2. A igreja ali, né, em Corinto também. Olha o dia em que ela se reunia também. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade,
para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então veja aqui, a igreja de Corinto também tinha, né, as suas reuniões aos domingos, e essa reunião também especial, inclusive as coletas que era feito no domingo. Normalmente a gente faz, né, a coleta, uma oferta especial, vamos levantar uma oferta especial, a gente levanta que dia aqui na igreja? No domingo. Por que a gente levanta no domingo? Vamos ver se vocês sabem, gente, por quê? O dia que tem mais gente na igreja, ué. Ah, não, pastor, é por isso? Lógico que é por isso aí. Hã? Então, até hoje à noite, né, já quero dizer para os irmãos aí, nós vamos estar levantando uma oferta especial, né, para o missionário pastor Valcides, tá ok? Então, os irmãos venham preparados aí para ofertar, né? Ali, os irmãos sabem, né, está com um problema de saúde, nós faremos essa coleta especial aí para ajudar o pastor Valcides. Mas veja aqui, irmãos, veja bem, era então também ali no início da igreja, a igreja primitiva, lá a igreja em Corinto, também era o principal dia. Era o dia realmente onde as pessoas, o maior número de pessoas estava ali, inserida ali no culto, né, na adoração ao Senhor. Então não é diferente. Então veja que a igreja primitiva, a igreja de Corinto ali já fazia assim. A igreja também, não só a igreja aqui de Corinto, mas vamos lá para Atos capítulo 20, algumas páginas aí para trás. Atos 20, olha o versículo 7, diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Primeiro dia da semana, eles estavam fazendo o que aqui no texto? Partindo o pão. O que é isso, partir o pão? Ceando, não é? Eles estavam ceando. A ceia é a celebração, né, importante no cristianismo, não é? É o momento onde, inclusive, nós lembramos, né, daquilo que Cristo Jesus fez por nós. Então, veja, era a principal, talvez, cerimônia dentro do cristianismo, celebração do cristianismo, era feita no domingo e não no sábado. Então, veja aí como que a igreja, né, ela foi, a vinda de Cristo Jesus, isso foi mudando. O sábado já tirou, né, do judaísmo, talvez até tenha sido para isso que Deus fez, né, para que o cristianismo se diferenciasse realmente do judaísmo aí, e o judaísmo continua, né, seguindo sem Cristo, seguindo sem o descanso, mas nós não, né, nós continuamos seguindo com Cristo, seguindo com o descanso eterno que Deus nos dá por meio de Jesus. Amém, irmãos? Então veja aí, o texto deixa isso bem claro para nós. Agora abra lá em Apocalipse capítulo 1 também, rapidinho, Apocalipse 1. Olha o verso 10, diz assim: e fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Agora, que dia será que João foi arrebatado aí? O dia do Senhor, que dia que é esse? No grego, a ideia aqui é domingo mesmo. A palavra colocada aí no original é essa, domingo mesmo. O primeiro dia da semana novamente. A ideia é essa. Então veja que até esta questão aqui, né, do dia do Senhor, no dia do Senhor, o dia do Senhor é o domingo. A própria palavra de Deus deixa isso bem claro para nós aí. Amém, irmãos? Então qual é o dia do Senhor? Domingo, não é o sábado. O sábado é aquilo tudo que nós já falamos lá atrás, né, com respeito aos judeus. Então, sendo assim, os cristãos, né, se reuniam no primeiro dia da semana, antes mesmo de Constantino dizer que eles deveriam, ou pelo menos, né, confirmar, né, essa prática aí dos cristãos. Quando nós vamos falar com esse pessoal que é sabatino, eles vão dizer assim, ó, vocês estão seguindo um povo, né, ímpio, vocês estão seguindo Constantino. Constantino foi quem trocou o dia do Senhor do sábado para o domingo. Mentira. Nós vimos aí, a igreja já se reunia no domingo. O que aconteceu depois com Constantino foi só que Constantino confirmou isso, falou assim, ó, não, ó, e esse povo reúne no domingo, o dia do Senhor. Então não é obra, né, ali de um homem de maneira nenhuma, né, a própria Bíblia nos ensina isso. Então o dia do Senhor foi instituído como um dia, né, de culto, sem decreto, nem norma, né, legal, pelos primeiros cristãos, desde os tempos apostólicos. Então não foi algo ali que alguém, né, um monarca ou qualquer outra pessoa aí, né, da lei, deu lá numa canetada e a partir de agora é domingo que vocês vão se reunir. Não, a igreja já fazia isso já anteriormente. Sétimo motivo pelo qual nós não guardamos o sábado aí, também, porque duas vezes é dito, né, que o sábado é um sinal distintivo entre Deus
e a nação de Israel. Nós não vamos ler o texto lá, nós já lemos, né? Os irmãos viram ali que é um concerto feito entre Deus e Israel. Oitavo motivo, os apóstolos não impuseram também este mandamento aos gentios. Abra lá novamente, nós passamos inclusive algum tempo atrás, né, nesse estudo de Atos, mas Atos 15, versículo 20, os irmãos se lembram, né, que dá aquele problema a respeito aos gentios e os judeus, e aí eles querem saber o que é que os gentios têm que fazer, se os gentios têm que ser circuncidados, se os gentios têm que guardar o sábado e tudo mais, e passa até essa polêmica, e um grupo de pessoas sobe até Jerusalém, vai até Jerusalém para ver ali dos apóstolos o que é que deve ser feito, se os gentios têm que guardar o sábado, se os gentios têm que ser circuncidados ou não. E aí em Atos capítulo 15, versículo 20, temos a resposta aí, né? Diz assim: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Pronto. Não é dada aqui a questão do sábado, de maneira nenhuma. Agora, se você pegar aqui o que foi colocado, você vai ver que todas essas questões aqui, olha, há uma questão aqui moral. E a gente pega lá nos mandamentos, a gente vai ver que há uma questão moral ali. Há uma questão espiritual também, né, na questão de guardar, né, Deus como seu único Deus e tal, de não fazer uma imagem de escultura e tal. Há a questão ali, né, de não fazer mal ao próximo. Está tudo interligado aqui com esse que os discípulos colocaram aqui. Mas a guarda do sábado não foi dito nada a respeito disso. Pelo contrário, né, a questão aqui, inclusive, era essa: se deveriam guardar os sábados, se deveriam ser circuncidados, e eles não dizem nada. Se fosse para isso acontecer, eles tinham deixado bem explícito para nós aqui que os gentios também deveriam guardar o sábado, os gentios também deveriam ser circuncidados. Mas, no entanto, não fez. Então, amado, esse não é um encargo, né, colocado à igreja gentil de maneira nenhuma. Jesus, em nono lugar, pelo que nós não guardamos o sábado, Jesus é o Senhor do sábado. Nós cremos nisso. Amém, irmãos? Ele é o Senhor do sábado. Sendo assim, para nós, o sábado foi cumprido em Cristo Jesus, na vinda dele, o descanso já aconteceu na questão espiritual. Agora, ele, né, de fato, ele é o verdadeiro descanso. Abra lá em Lucas capítulo 6 comigo. Vamos lá? Lucas 6. Rapidinho aí, irmãos, que o nosso tempo já deu, né? Lucas 6. O versículo 5 diz assim: e dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor. Fala alguém. Não. Como é que está no texto aí? Ele é Senhor até do sábado. Então veja, quantos judeus, né, estavam ali tão ligados naquela questão de que o sábado era o dia do Senhor, o sábado era o dia do Senhor, o sábado era o dia do Senhor. E os outros dias basicamente não tinha tanta importância, poderia fazer o que quisesse. Aqui Deus deixa bem claro: ele é Senhor até no sábado. Amado, o nosso Deus, ele é Senhor e ele é digno de ser adorado no domingo. Amém, irmãos? Que nós estamos. Amém ou não? Mas ele também é digno de ser louvado, de ser adorado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo de novo. Amém ou não? É bem assim. Eu sei que algumas versões vai trazer aí, né, que ele é Senhor do sábado, né? Mas veja aí, na nossa versão, inclusive, deixa bem claro isso: até do sábado. Então ele é Senhor até do sábado também. Então ele é o verdadeiro descanso. Ele é nele justamente que cumpre o verdadeiro descanso. Amém, irmãos? Amém? É nele e nada mais, né? Agora veja bem, amado. Então nós temos isso aí, né, bem claro nas Sagradas Escrituras, e é por isso, são esses os motivos, e não são só esses, porque teríamos mais, mas são esses uns dos motivos pelos quais nós não guardamos o sábado. Nós não guardamos o sábado, mas nós guardamos o domingo. Então, o grande erro aqui dos sabatistas, primeiramente, é achar que a guarda do sábado tem poder de salvar. E nós já vimos isso lá em Gálatas 6, nós vimos também lá em Romanos, né, 16. Nós conhecemos muito bem Efésios 2, 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então está bem claro isso. Então, o grande erro dos sabatinos, principalmente os clássicos, né, nós vamos encontrar outros aí que eles guardam o sábado, mas, no entanto, eles não guardam pensando sobre salvação, mas a maioria, e principalmente aqueles de vertente mais clássica, eles vão guardar o sábado pensando na salvação. Outro grande problema aí, não é só de pensar, né, que a guarda do sábado pode salvar, como também eles acham que a guarda do sábado, alguns, traz a manutenção, a salvação, ou seja, dá a segurança
da salvação. E também não é. Abra em João 6:37. João 6:37 diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, quem é que nos guarda salvo? Quem é que nos assegura salvo? É Jesus, amém, irmãos? É Ele que está nos segurando nas suas mãos. E Ele mesmo promete aqui que de maneira nenhuma seremos lançados fora. Olha aí também em João capítulo 10, versículo 28 e 29. João 10, 28 e 29. Diz assim: eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha, Jesus dizendo isso. Ele está dando a vida eterna, Ele promete que nunca hão de perecer, e que ninguém poderá arrebatar da sua mão. E olha o versículo 29, né? Diz assim: meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então veja aí, há uma segurança, né? Essa segurança da salvação é dada aí uma segurança tríplice, porque não só o Pai quanto o Filho, mas também o Espírito Santo está aí ligado nessa questão, né, da obra da salvação, da segurança da salvação de cada um de nós. E lembra que o Espírito Santo, né, outro texto, nós não vamos lá também por conta do tempo aqui, mas outro texto lá em Efésios 1,14 ensina-nos isso também, de que o Espírito Santo, ele foi dado em penhor. O que é penhor, irmãos? Senão, garantia. Por que nós não vamos para o inferno? Sabe por que nós não vamos mais? Primeiro, tríplice aí, né? Nós estamos guardados pelo Pai, nós estamos guardados pelo Filho, nós estamos também guardados, assegurados pelo Espírito Santo. Amém? Lembra, a promessa de Cristo é que o Espírito Santo viria para ficar para sempre conosco. Amém ou não? Se você é salvo, você recebeu o Espírito Santo. Amém ou não? No momento da sua salvação, o Espírito Santo está em você. E ele não sai daí jamais. Jamais ele sai de dentro de você. Assim como ele não sai de dentro de mim. Então, ao morrer, se Deus, né, me mandasse para o inferno, parte do próprio Deus iria comigo. Ele não vai fazer isso, né? Ele não pode negar a si mesmo. Então, amado, veja que nós estamos assegurados, né? E essa segurança tríplice aí nas três pessoas da Trindade. Outro grande erro aí dos sabatistas também, porque eles acham que eles conseguem cumprir a lei, mas a lei é impossível de ser cumprida. Amém, irmãos? É impossível. É impossível. Você já tentou? Eu me lembro quando eu era pequeno, né? E o pastor estava pregando sobre essas questões aí, o pastor sempre fazia esse desafio. Eu também já fiz aqui muitas vezes, né? Eu desafio assim, olha, tenta hoje, ó, nós estamos aí, domingo, 11h04. Exato, 11h04. Tenta hoje, até às 19 horas, quando você vai voltar aqui na igreja, tenta hoje não cometer nenhum pecado. Mas tenta mesmo, gente. E você tem que tentar mesmo, todo dia, amém ou não? Tentar não pecar todo dia mesmo. Mas eu acho que você já percebeu que por mais que a gente tente, com todas as nossas forças, ainda assim a gente peca. De forma que a gente peca, segundo as Sagradas Escrituras, até inconscientemente. O salmista tem ali, né, um cuidado, né, na questão dele de pedir perdão a Deus pelos seus pecados, que ele diz, olha, Senhor, expurga-me de todos os pecados, ou seja, até daqueles que eu desconheço. Faz uma limpeza geral. Limpa lá os pecados mais profundos lá na minha vida. Tira tudo aquilo, né, de mim. Então, veja, amado, nós, né, não temos essa condição de maneira nenhuma. Então, os sabatistas, eles têm esses três grandes problemas aí na sua crença, né? Achar que a guarda do sábado pode salvá-los, achar que a guarda do sábado pode assegurá-los salvos, ou então achar que eles são capazes de cumprir a lei. E de modo nenhum, né, serão. E por fim, irmãos, os princípios, né, que se mantêm. Lembra que alguns domingos atrás nós falamos sobre isso, né? Há princípios na lei e esses princípios, né, na palavra de Deus, eles são eternos. Amém ou não? Eles são eternos. Então há princípios neste mandamento. E há princípios que devem ser mantidos na nossa vida e devem ser guardados até hoje. O primeiro desses princípios aqui, é na questão de que o sábado, né, ou seja, é um dia que foi tirado assim, para adoração, para lembrar do Senhor. Hoje nós não mais guardamos o sábado, mas nós guardamos o domingo. O princípio continua. Amém, irmãos? Nós temos de ter um dia, não só um dia, como eu disse, todos os dias é o dia de adoração, mas um dia especial para o Senhor. Amém ou não? Aquele dia onde a gente vai realmente adorar Ele da melhor forma possível. E agora deixa eu falar algo aqui, que eu gostaria demais que nossa cidade aqui, Pitangueiras, nessa questão,
ela fosse igual Franca. Porque lá em Franca e outras cidades, na grande maioria das cidades, as pessoas trabalham de segunda a sexta. Olha só, até eu sei ia gostar se fosse assim, né? Porque o sábado, o que a gente faz no sábado? A gente descansa. É bem isso, no sábado, lá em Franca, né, a gente tinha um dia de descanso. Eu sei que a gente, às vezes, tinha, né, trabalhos na igreja, tinha trabalho de evangelização e tudo, mas o sábado lá é descanso. A família dorme até mais tarde. A família sai, de repente, lá, né, para happy hour, fala, né? Não é um negócio assim? Sai lá para divertir com a família e tal. O sábado é para isso. E o domingo? O domingo é o dia do Senhor. Então, olha só, nos sábados, tendo descanso, tendo gastado tempo com a minha família, gastado não, né, investido tempo na minha família, o domingo, para mim, me sobra realmente ali para adoração a Deus. Aonde? Agora escuta isso, que isso aí vale para todos nós, né? Então, olha só, o sábado, se você não estiver trabalhando, o sábado é o dia, literalmente, de você descansar mesmo. Você passar tempo com a sua família. O sábado é o dia de você ir dormir mais cedo e não mais tarde. O sábado é o dia de você preparar o seu coração, preparar a sua alma. Para quê, pastor? Para no domingo você chegar aqui para louvar a Deus, para adorar a Deus. Você chegar na hora certa. Você chegar descansado. Vai, gente. Amém. Fala amém. Amém. É o dia de você chegar aqui com todas as suas forças. Eu já falei isso aqui, né? E repito, eu, lá em Franca, né? Apesar de trabalhar de segunda a sexta, na quarta lá nós tínhamos culto. Né? A maioria das nossas igrejas tem domingo e quarta culto só, né? Mas aí na quarta tinha culto. Então na quarta, eu adiantava na segunda, na terça o serviço, na quarta eu trabalhava mais sossegado, porque na quarta tinha o culto. E eu queria estar no culto ali com força, né? E eu sei que o meu trabalho, comparado com a maioria dos irmãos aqui, de repente, né, era um trabalho leve. Agora imagine você, né, se na quarta-feira você se matar de trabalhar o dia todo lá, você se arrebentar. Não estou falando para você fazer corpo mole, não. Você fazer aquilo que é justo no serviço, sabe? E aí você vai chegar na igreja, você vai ter condição de louvar a Deus muito melhor, amém ou não? A mesma coisa se você, eu sei aqui, eu dou graças a Deus por esses irmãos, né? Nós temos aqui irmãos, já tivemos outros também, né, que hoje mudou o horário de serviço, mas nós tivemos irmãos aqui que saía do serviço, chegava em casa, tomava um banho e vinha para a escola dominical. Nós temos aí, né, irmão Bino? É a mesma qualidade, irmão Bino? Você vem até trocando os números, tem hora, não vem? Na hora que ele vai dirigir o culto aqui, ele até troca os números. Né? É assim mesmo. Essa noite, lá em casa, nós não dormimos bem, né? Até a hora, né? Pela Tati, ela passou mal durante a noite aí. E a gente não conseguiu dormir bem, não. E eu já estou ruim da memória, se eu não durmo bem, aí que fica uma maravilha mesmo, né? Mas irmãos, então influencia sim. Você dizer que não influencia, você ficar de repente no sábado, você, né, que não está trabalhando, não é algo realmente ali que você precisa fazer. Você ficar no sábado até lá, meia-noite, 1h, né, assistindo, maratonando série, não sei o quê, e dizer que não vai influenciar nada em você vir no culto no domingo de manhã, você está sendo mentiroso. Porque vai, é lógico que vai. Você, pai, você deixa seu filho lá assistindo televisão até tarde no sábado. Ou então ele sai, vai para a casa sei lá de quem, fica até tarde lá no sábado. Ele volta lá pelas tantas da noite. E você esperar que ele vai levantar de manhã, cedo, para vir no culto, você está de brincadeira comigo aí. Então veja que nessa questão, os judeus, eles faziam algo certo mesmo. Eles tinham todo um cuidado, todo um respeito por aquele que era o dia do Senhor, toda uma preparação para aquele que era o dia do Senhor. Irmãos, não deve ser diferente conosco. Apesar de hoje nós adorarmos no domingo, deve-se haver uma preparação, um cuidado para estar aqui no domingo, louvando a Deus, exaltando o nome de Deus. Amém ou não? Para dar o nosso melhor. Não adianta no sábado, seu time jogou, você gritar, esgoelar lá, né, no gol e tal, não sei o quê e tal. Chegar aqui rouco para louvar a Deus depois, velho. Quem que é mais merecedor? É o time lá, seu, ou é Deus aqui? Responde aí, quem que merece mais? Mais alto, Brenda, gostei. Isso aí, Brenda, é Deus. Então, amado, olha, tem que ter um cuidado nessa questão da adoração.
Nós precisamos, né, levar a nossa família a isso. Então veja aqui, o princípio não mudou. O domingo é o dia do Senhor, precisa ser um preparo, um cuidado para com isso. Então Deus, né, deve ser aqui adorado, exaltado, nesse dia, que é o dia do Senhor, domingo. Também outro princípio, né, que foi para conosco aqui na questão, né, de que devemos lembrar que Ele nos libertou. E Ele nos libertou de várias coisas. Amém, irmãos? Ele nos libertou, né, das garras de Satanás, Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou, né, da condenação do inferno. Agora, algo interessante também, que é um princípio de libertação também, que ele propõe aqui na guarda do domingo, como sendo o dia dele, que Ele também nos guarda, irmãos, do materialismo. Lembra que eu disse no começo? Ó, tem muita gente que se não tiver Deus colocado isso aqui, que ó, você tem que descansar, ó, você tem um dia do Senhor aqui para você e tal. Né? A pessoa ia atravessar dias e dias ali e tal, só trabalhando, não queria saber de mais nada. Então, domingo é aquele dia, literalmente, que você deve fazer assim, ó, hoje eu não trabalho. Hoje eu não trabalho. Eu disse aí, né? Nós temos essa questão das usinas aqui, então acaba se tornando uma questão essencial para os irmãos, mas aqueles que de repente no seu trabalho, você trabalha por conta, e você pega um serviço para fazer no domingo, amado, você está pecando mesmo. Você não está guardando aquele que é o dia do Senhor. O dia do Senhor não é dia para você estar trabalhando, não. Não é uma obra essencial, porque você é seu próprio patrão, de repente. Mas, de repente, você trabalha num outro trabalho que não te exige trabalhar no domingo. Então, você não tem que trabalhar no domingo. Mas, olha, quantas pessoas que vão para o lado materialista da coisa mesmo. E aí trabalham no domingo, não sendo algo realmente necessário para eles, não. E com isso eles estão dando o que ali? Mostrando que, olha, o dinheiro está acima de Deus. Ah, mas isso é nítido, não adianta você ficar com raiva do que eu estou falando, não, isso é nítido. Se você não precisa de trabalhar no domingo, digamos assim, na questão não é de precisar porque você tem dinheiro sobrando, não. Mas você não é obrigado a trabalhar no domingo. Pastor, o senhor não sabe, eu trabalho no domingo porque as contas lá em casa, pastor, tá braba. Oh, amado, lá em casa também tá. Se você quiser trocar suas contas pela minha esse mês, eu troco. Pode ser qualquer um aí. Duvido que você vai querer trocar comigo. Duvido. Você não tem noção do que eu estou falando. Você não tem noção. Você bota uns 1.000 que eu estou devendo aí. É uns 1.000. Não é só 1.000 não, é uns 1.000. Então, amado, e eu sei que eu estou nessa situação aqui, Deus quer mostrar alguma coisa para mim. Eu sei. Eu sempre tive uma vida controlada financeiramente. Pergunta para Tato, nós estamos aí casados faz um tempão, né, já. Eu nunca passei por uma situação assim, nunca. Pastor, a questão da pandemia, eu sei que é também, mas na questão da pandemia tem um monte de gente aí que não tem conta nenhuma. Mas eu sei que Deus está querendo mostrar para mim. Agora veja, amado, não é por causa da situação financeira que eu estou que isso me dá, não, agora eu tenho o direito de ir lá e trabalhar. Não, não é assim, não. Se você foi, eu sei disso, se eu fiz algo que foi errado, eu geri aquilo que Deus colocou na minha mão com falta de sabedoria, não adianta agora eu querer, não, eu vou burlar tudo aqui e fazer tudo o contrário de Deus para dar certo. Não vai dar certo. Eu já aprendi uma coisa, não adianta fazer o errado para dar certo. Não dá, gente. Não dá. Começa fazendo o trem errado para ver se vai dar certo. Não tem, tudo tem um processo certo de fazer, não tem? Tem que fazer certo para dar certo. Então lembra disso. Eu sei, irmãos, há aqui pessoas que têm realmente essa necessidade de trabalhar no domingo, porque se ele não trabalhar no domingo, ele perde o serviço dele. Mas tem muita gente também que não tem necessidade, não. Trabalha porque quer. Porque quer. Porque está na ganância mesmo. Porque está colocando os bens acima de Deus mesmo. É bem assim. Então tome cuidado, né, com essa questão. Então, olha, um dos princípios aí é para nos libertar também do materialismo. Terceiro princípio nessa questão do sábado, que se mantém como princípio eterno, né, é para com a nossa família. Amado, o dia de domingo tem como princípio, assim como para o judeu no sábado, de nós levarmos ao altar do Senhor o nosso lar. Da gente mostrar para os nossos filhos, quando a gente vem à igreja, para mostrar para os nossos filhos, olha, nós não estamos sozinhos nesse mundo servindo a Deus, não, olha, tem todo esse pessoal aqui que está servindo a Deus. Eles também estão buscando o mesmo ideal que nós, buscarmos agradar a Deus. Estamos também trabalhando para a mesma causa. Olha, meu filho, Deus é importante, você está vendo como é importante?
Olha, todas essas famílias estão aqui, reunidas aqui para adorar a Deus, porque Deus é importante. Amém, irmãos? Então, o princípio eterno do mandamento, ele não vai mudar. Nós temos que ter isso na nossa mente. Também na questão de outro princípio que o sábado nos ensina aí, para também com os nossos semelhantes. Irmãos, ao guardar o domingo como o dia do Senhor, você sendo fiel à casa de Deus, você está mostrando para os seus semelhantes, ou seja, para o próximo ali, para o seu vizinho, o quanto você é obediente a Deus, o quanto você se importa com Deus. Sabe o que o mundo, na grande maioria, eles acham de nós quando a gente sai 8h30, né? Aqui a cidade aqui é pequena, 8h30 da manhã, quando você sai, 8h30, eles escutam o bater do portão, ou de repente o abrir do portão, né? Porque tem portão que ele tá ruim já, que ele já bate abrindo, né? Nunca vi um trem que não. Os vizinhos tudo acordam. E todo domingo o seu vizinho acorda e fala assim, ó, fulano está indo para a igreja. E ele escuta no outro domingo aquele barulho, plac, do portão. E ele fala, ó, fulano está indo para a igreja. Você sabia que tem vizinho nosso, amado, que ele sabe a hora que ele tem que levantar para buscar pão no domingo por causa do seu barulho do portão? Tem vizinho que fala, vixe, ó, já vai dar quase 9h, eu tenho que levantar para ir buscar o pão, senão o almoço vai sair tarde, né? Fulano já está indo para a igreja. Aí ele corre para fazer as coisas dele também. E eu já ouvi aqui, de irmãos aqui, que o vizinho dele um dia foi procurar ele, falar, ué, mas você não está indo na igreja mais não? Eu não escuto mais o barulho do seu portão? Então veja, amado, que o mundo, apesar de alguns achar que a gente é louco para estar levantando no domingo, cedo, para ir para a igreja, mas para muitos, isso tem servido de um bom testemunho. As pessoas olham para isso, eles olham, está ali alguém que realmente serve Deus. Quando aquelas pessoas estão passando por problemas na vida deles, a quem que eles vão recorrer? A esses, que eles sabem que são fiéis a Deus, que têm uma intimidade com Deus. É a nós que ele chega aqui e fala assim, olha, ó, lá na sua igreja, lá pede oração por mim. Eu estou precisando. Então, amado, tome cuidado, são princípios, né, que devem ser mantidos, princípios que são aí eternos. Concluindo, irmão, a palavra, né, profética anunciava o fim do sábado, inclusive, legal aqui. Lá em Jeremias, capítulo 31, vamos lá rapidinho, nós estamos terminando. Jeremias 31, versículo 31 ao 33, diz assim, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso se cumpriu, né, com a chegada do novo concerto, de acordo com Hebreus capítulo 8, vamos lá? Nós terminamos com esse texto. Hebreus capítulo 8, versículo 8 a 12, diz assim, porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirardes da terra do Egito, como não permaneceram naquele dia, naquela minha aliança. Eu, para eles, não atentarei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e o seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles serão por povo. Então ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Esta é a aliança, a nova aliança, a qual nós
recebemos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Os nossos pecados foram perdoados por Cristo. Amém? E os pecados os quais Ele nos perdoou, Ele não se lembra mais. Amém? De forma que nós estamos justificados por meio de Cristo Jesus. Então, exigir, né, a guarda do sábado como condição para a salvação não é correto. Isso é heresia mesmo. A salvação vem por meio de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Santo, eterno e poderoso Deus, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo tempo que o Senhor nos permitiu termos aqui na tua casa, aprendendo, ó Pai, mais da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, que no dia do Senhor, no domingo, nós possamos, ó Pai, realmente estar vivendo e guardando este dia como um dia especial para louvar, exaltar, engrandecer, ó Pai, o teu santo e maravilhoso nome. Também, ó Pai, ajuda-nos a lembrar de que todos os dias são teus. Todos os dias, ó Pai, nós devemos adorá-lo. Todo dia, ó Pai, nós devemos louvá-lo. Todo dia nós devemos buscar viver em obediência ao Senhor. E assim, ó Pai, glorificar o teu santo nome eternamente. Ó Pai, nós que somos povo seu, ovelha, ó Pai, do teu pasto. Abençoa, ó Pai, a tua igreja, abençoa cada irmão. No nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém.